Fala Tamers, tudo bem com vocês? Narucano DM aqui, começando mais um vídeo onde hoje eu vou juntar duas grandes franquias que fez parte total da minha infância. Quem já viu sobre ou até conhece esses dois grupos de heróis deve ter notado uma grande semelhança. Eles nunca se encontraram oficialmente, até porque são de franquias totalmente diferentes, mas não custa nada nós como fãs imaginarmos algo do tipo. Esses dois grupos são de grande importância para suas respectivas histórias, sendo eles os Digimons mais poderosos, subordinados escolhidos e até criados por Yggdrasil, sendo os Royal Knights, e a patente mais alta do exército da deusa Atena em Cavaleiros do Zodíaco, os 12 Cavaleiros de Ouro. Até hoje eu nunca vi nenhum vídeo ou texto de alguém comparando esses dois grupos e suas semelhanças. Então possivelmente esse será o primeiro vídeo do tipo aqui no YouTube. Já se inscreve no canal, deixa o like e vamos começar. Para início de tudo, já vemos umas certas peculiaridades aqui, pois existem 13 Cavaleiros Reais e 12 Cavaleiros de Ouro. Porém, recentemente foi lançado o 13º Cavaleiro de Ouro, então vai fechar direitinho aqui a nossa análise. Também outra questão é a personalidade e descrição oficial deles não baterem 100% uma com a outra. Nesse vídeo eu vou analisar e juntar o que mais tem proximidade entre eles, alguns pontos em comum, chaves, que me fez os avaliar dessa forma. Então vamos seguindo na ordem das 12 casas do Zodíaco. Começando pelo Mu de Ares, sendo o cavaleiro mais tranquilo e pacífico entre os Cavaleiros de Ouro. No entanto, quando ele necessita, não vai hesitar em utilizar o seu poder ao extremo. Ele possui técnicas tanto defensivas como ofensivas, só recorrendo à violência em situações extremas. Apesar da sua aparência jovem, Mu demonstra muita maturidade e grande sabedoria. Sua contraparte nos Cavaleiros Reais, eu escolhi o Magnamon, dito ser o Digimon do Milagre, que evoluiu através do Digimental do Milagre. Ele tem uma enorme capacidade de defesa, bem como um poder ofensivo equivalente ou até superior de um Digimon em forma final. E aqui eu vejo a semelhança entre eles, sendo o Magnamon um Digimon que nasceu pela armadura, podemos se dizer assim, e o Mu sendo um dos últimos que sobrou do seu continente Jamiel, com conhecimento e habilidade de restaurar as armaduras, fazendo essa conexão com o Digimental do Milagre, também possuindo os dois, tanto técnicas de defesa como de ataque. E por fim, como um aparenta ser jovem, o Magnamon aparenta ser apenas um simples Digimon, por estar no seu estágio de evolução armadura, que seria como se fosse um nível adulto ali de outros Digimons. Eu não sei vocês, mas assim que eu vi ele pela primeira vez, não fiquei tão empolgado com ele, né? Sendo escalado para ser um Royal Knight, oficializado ali. Eu até pensei que ele poderia ser um dos mais fracos desse grupo. Mas assim como o Mu, ele tem muita sabedoria e sabe como utilizar bem seus poderes. Na próxima casa, temos Aldebaran de Touro, sendo brasileiro, assim como a gente, nos representando lá no Santuário de Atena. Enfim, e a sua contraparte sendo o Examon, o único cavaleiro real que você olha pela aparência, ele não parece tanto um cavaleiro, né? Porque ele tem esse design dragão dele, mas ele tem as suas peculiaridades. E o que me fez ligar esses dois foi primeiramente o seu tamanho, onde Aldebaran é o maior entre os Cavaleiros de Ouro e o Examon é colossalmente grande. Tanto que é dito que o Digimundo, por meio tradicional de dados, não consegue renderizar esse Digimon. Só foi ser descoberto lá na frente, após o desenvolvimento de ferramentas digitais chamadas topo de gama. E seus ataques consistem em lançar ondas de choques físicos em seu oponente, sendo totalmente destrutiva para quem recebe o dano. Em questões de personalidade, não tenho muito o que declarar, devido ao Examon não ter aparecido exercendo grandes diálogos ou algo que pudéssemos ver um pouco de como seria seu intelecto. Na próxima da lista temos o Dukemon, com a sua contraparte do Zodíaco sendo Saga de Gêmeos. Calma, aqui eu imagino que vocês podem ficar um pouco confusos a respeito do Saga de Gêmeos. Eu também fiquei assim na hora que eu tava criando esse vídeo, pois sempre imaginei o Saga como um Omegamon, totalmente forte, com todas aquelas habilidades dele, principalmente ele também sendo um dos mais fortes dos Royal Knights. Porém existe o Dukemon, onde ele ganhou esse posto pelo seguinte fator. Na história, nós sabemos que o Saga tem um Lágrima Maligno, que causou todos os eventos da Batalha do Santuário. E na descrição oficial do Dukemon é dito que ele é considerado uma divindade guardiã da net, embora seja do atributo vírus. E se por algum motivo o seu equilíbrio quebrar, é possível que se torne uma existência perigosa, fazendo assim total ligação com o que o Saga é. Como vimos no anime de Digimon Tamers, o surgimento de Megidramon sendo a forma descontrolada do vírus dessa linha evolutiva. Porém existe também a forma um pouco mais controlada dele, se é que podemos dizer assim.
chamado como Cavaleiro da Escuridão, o Caos Dukemon, liberando o verdadeiro poder que um Digimon vírus é capaz de fazer, sendo muito coeso com a personalidade do Saga, que tanto é uma pessoa muito bondosa, tanto podendo ser a pessoa mais maligna que existe, e também os seus níveis de poderes não deixam nada a desejar. Na quarta casa do Zodíaco, foi um pouco difícil encaixar um cavaleiro real aqui, devido ao Máscara da Morte de Câncer, que é o proto-guardião dessa casa, ter cometido várias atrocidades na série, sendo às vezes um maníaco com suas vítimas, coisa que nenhum cavaleiro real até hoje sabemos ter feito algo do tipo, ao nível que o Máscara da Morte fez lá, na série de Cavaleiros. Mas levando em questão a nível de poder e outros atributos, o cavaleiro real que eu vi corresponder a eles seria o Dynasmon, devido a ambos cumprir as ordens e missões mesmo que sejam de aspectos duvidosos. E se caso tenham que destruir várias vidas no caminho, eles vão fazer isso sem se preocupar, tendo eles um senso de justiça próprio e seguindo esse mesmo senso até o fim. Já na quinta casa do Zodíaco, o Aiolia de Leão, irmão de Aioros, de Sagitário, dito como o traidor do santuário, ele teve de viver por um tempo de desconfiança nos olhares dos outros cavaleiros que frequentavam o santuário naquela época. Apesar da sua personalidade explosiva, ele tem um coração puro que distingue rapidamente os justos. Por isso, ele foi um dos primeiros Cavaleiros de Ouro a reconhecer a autoridade de Athena, sendo sua contraparte o Omegamon, um Digimon nascido da fusão entre Metal Greymon e Metal Garurumon, possuindo as qualidades especiais combinadas desses dois Digimons, e um guerreiro multitipo que consegue demonstrar plenamente essas habilidades em qualquer situação. Assim como a Aiolia, após ver a verdade, os dois acabam se doando totalmente pela causa desta verdadeira justiça. E no Omegamon, isso só veio acontecer através do surgimento de Alphamon, lá no filme de Digimon Projeto X, fazendo com que ele reconheça as suas atitudes e fez de tudo após isso para permanecer a paz no novo Digimundo. E assim como a Aiolia se esforçou ao máximo, quando foi dito que seu irmão era um traidor, ele se esforçou ao máximo para não demonstrar que ele também era um traidor. E depois de descobrir toda a verdade do grande mestre e totalmente aquela farsa, ele se doou totalmente à causa de proteger Athena e o verdadeiro lado da história. Em próxima colocação temos o Shaka de Virgem. Considerado como a reencarnação de Buda, ele possui um poder de observação que permite conhecer a verdade escondida sobre as aparências, sendo Duftmon a sua contraparte. Dito ser o estrategista dos Cavaleiros Reais, sendo aquele que analisa muito bem a batalha que se está se envolvendo, calculando as melhores formas de se vencer, e em combate pessoal ele muda para o seu modo Leopard Mode, percorrendo todo o campo de batalha em alta velocidade. Diferente das técnicas de Shaka, que usa mais ataques espirituais de Cosmo, ele utiliza o poder de processamento da sua mente para justamente calcular as melhores rotas de vitórias. Em próximo, a gente tem o Cavaleiro de Ouro Douko de Libra, conhecido também como Mestre Ancião, e a sua contraparte se encaixando, pelo meu ver, perfeitamente aqui como o Gankomon, pois ambos cumpriram vários feitos junto a outras pessoas, outros Digimons. Também treinaram muito bem, inclusive seus futuros sucessores. Eles utilizam poderosas técnicas físicas, e o espírito do dragão das costas do Gankomon o ajuda em batalha, assim como podemos citar o símbolo do tigre nas costas de Douko. E chegamos no Aiolos de Sagitário, cavaleiro no qual foi dito como traidor do santuário por ter supostamente traído a deusa Athena, porém seu ato de heroísmo foi o que possibilitou a própria deusa sobreviver, custando assim sua própria vida. Depois disso, não tivemos muito mais feitos e informações sobre esses cavaleiros, porém aqui, a sua contraparte fiquei um pouco na dúvida de quem poderia ser, mas mediante ao seu design e outro fato, esse Digimon ganhou o posto, sendo o Slapemon. Só de bater o olho você já nota a semelhança entre eles. O Slapemon sendo um centauro, também possuindo um arco e flechas, porque claramente ele foi baseado no Sagitário na hora de ser criado. E podemos ver até um ato de heroísmo parecido com o de Aiolos. Em Digimon Savers, ou Data Squad, como você conhece, ele se sacrifica congelando seu próprio corpo junto ao de Dukemon, para que os protagonistas consigam se salvar. Chegando na nona casa do Zodíaco, temos o Milo de Escorpião. Sendo muito confiante e orgulhoso, ele se importa muito com a honra e a dignidade dos cavaleiros. Sua contraparte sendo o Gesmon, onde ambos sabem harmonizar o ambiente e trabalhar em equipe, diferente dos outros do seu grupo que podem agir mais individualmente às vezes, possuindo também grandes poderes e paixão na hora das batalhas. Logo após eles, temos Shura de Capricórnio, dito ser o cavaleiro mais fiel à deusa Athena. Devido a isso, ele recebeu de presente o poder da espada sagrada Excalibur. Porém, a sua excessiva lealdade ao santuário acabou levando a cometer uma série de equívocos.
assim como sua contraparte, o Craniumon, o mais fiel a Yggdrasil, sempre competindo com os outros Cavaleiros Reais pelo mérito de concluir mais missões ordenadas por Yggdrasil. Também ele veio a receber a sua armadura de Black Digizoid e a sua lança Duo Solar da própria divindade Yggdrasil, e ambos, quando em tela, mostraram personalidades e atitudes parecidas, defendendo seus mestres ao máximo e cumprindo suas ordens, mesmo que seja de destruir tudo ou ter que combater próprio companheiro de grupo. No final, os dois acabam vendo o lado onde estava a verdade e se arrependendo e cumprindo a verdadeira justiça. Em penúltimo lugar, temos o Cavaleiro de Ouro, Camus de Aquário, e a sua contraparte Digimon, o Foss Vidramon. Confesso que não conheço muito a respeito desse Digimon e também não consegui encontrar muitas informações sobre sua personalidade. E nas obras na qual ele faz sua estreia, eu confesso que ainda não tive contato. Porém, poderíamos destacar uma peculiaridade nesses dois que os fazem ser únicos em seus respectivos grupos. O Camus de Aquário sendo o único Cavaleiro de Ouro a utilizar o poder do gelo, e o Foss Vidramon sendo o único Cavaleiro Real com habilidade de super velocidade. E por fim, para fecharmos os 12 cavaleiros, temos o Afrodite de Peixes, e a sua respectiva parte sendo obviamente o Lord Knightmon. Quem assistiu Digimon Frontiers e conhece o Afrodite, sabe que esses dois são praticamente o mesmo ser. Seus ideais é que só o poder supremo pode manter a paz e a ordem no mundo, mesmo que este poder possa provir do mal. Ambos são muito orgulhosos, que apreciam a estética e também sendo guerreiros nobres e justos à sua maneira. Agora temos o 13º integrante e dito seu líder dos Royal Knights, o lendário Digimon Alphamon. E para ele temos duas possíveis comparações. O primeiro com o 13º Cavaleiro de Ouro, o Odisseu de Serpentário, e com o grande mestre Xion de Ares. Em minha opinião, eu vejo um pouco de cada um desses dois no Alphamon. No mundo digital, pensava-se que esse Digimon era só uma lenda, e que ele nem existia. Até o próprio Megamon afirmou isso quando o viu pela primeira vez e reconheceu como líder do grupo no filme de Digimon X, fazendo assim a conexão com o Odisseu de Serpentário, que todos pensavam ser apenas uma lenda, e a conexão com o Xion por ser o líder dos Cavaleiros Reais e o Xion sendo o grande mestre líder de todo o exército de Atena. Assim como ambos os dois Cavaleiros de Ouro possuem habilidades especiais, seja o Odisseu de cura com seu sangue dourado e o Xion com sua telecinese, o Alphamon tem a habilidade Alpha Enforce, na qual ele literalmente para o tempo, dá vários golpes no adversário até que ele seja totalmente destruído. E lembrando que essa foi a minha perspectiva de comparação entre os cavaleiros. Eu não me estendi muito na descrição de cada um, só em alguns aqui eu levantei alguns pontos. Alguns foram até bem rápidos, né, que eu falei, não sei se vocês perceberam isso, mas para não se estender muito o vídeo. E eu teria que estar pesquisando vários e vários materiais e de verdade eu não estava encontrando. Se vocês souberem algum meio, alguma fonte que fale a respeito deles, de suas personalidades, dos Cavaleiros Reais, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou estar olhando e com certeza eu vou estar fazendo um vídeo sobre a personalidade de cada um deles, porque hoje no máximo o que nós temos é habilidades, aparência, no que ele foi se tratado, mas não em essência daquele Digimon. Claro, não podemos deixar do fato que em cada obra esses Digimon são retratados de formas diferentes. Tem obras que eles estão para ajudar os protagonistas, tem obras que eles estão do outro lado da força, cumprindo as ordens diretamente de Yggdrasil. Vai variar de obra para obra, mas seria bem interessante isso. O que também nada impede de vocês deixarem suas opiniões aqui nos comentários, se ficou alguns coesos aqui, se mudariam algo e também mais informações que possam agregar a esse vídeo. Por fim, gente, esse aqui foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, mandar para alguém que também acha interessante esse tema e nos vemos aqui nos próximos vídeos. Narucano DM deslogando e até mais.